Meus irmãos, o nosso desejo é que essa mensagem abençoe sua vida, fale ao seu coração, te fortaleça, te encoraje, te faça também ser confrontado no que a palavra se propõe a confrontar e te ajude a alinhar a sua vida à palavra de Deus. Nós sabemos que alguns irmãos depois acabam ouvindo pelo áudio, então o nosso desejo também é que o Senhor abençoe a vida deles, né? Sempre dá um joia lá, nos encoraja, isso é muito bom, nós ficamos alegres. A nossa ideia não é ser uma igreja virtual, mas ser uma igreja que, por meio dos recursos de hoje, possa abençoar vidas. Então, nosso desejo é que essa mensagem abençoe a sua vida, grandemente. E esse é um dos motivos pelos quais nós mantemos aí esses áudios também. Mas eu reconheço, meus irmãos, que, à medida que o tempo passa, tem sido desafiador pregar a palavra de Deus. À medida que esses anos têm passado, eu tenho sentido um aumento do peso de todos os domingos, pela graça de Deus, obviamente, subir ao púlpito e trazer a palavra de Deus. E à medida que eu estiver expondo esse texto, você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Nós, pregadores da palavra, ministros da palavra, nós sentimos um peso muito grande, não por nós, porque não se trata de uma questão de ego, mas pelo peso da palavra. E ainda mais quando nós vemos, paulatinamente, domingo a domingo, a palavra com exortações tão diretas, tão incisivas, tão confrontadoras, ser pregada dentro das limitações do pregador, obviamente, mas ser pregada com a devida fidelidade e nos alegrar com respostas positivas de crescimento, isso tem acontecido, mas também com respostas que não eram o que nós desejávamos. Isso vai fazendo com o tempo que esse peso vá aumentando. Então eu confesso que eu tenho sentido um peso aumentando a cada domingo. Cada domingo que eu subo aqui, parece que aumenta um pouco mais. Esse texto, essa noite, vai dar prosseguimento à meditação que nós começamos domingo passado sobre como um coração vai do amor ao ódio. Como é possível isso? Aqui nós estamos falando a respeito do amor a Deus e todo o trajeto que esse coração percorre para o ódio a Deus, a inimizade para com Deus. Como é possível isso dentro do povo de Deus? Malaquias vai nos trazer uma mensagem que fala disso. E por isso que é pesado. E essa noite nós vamos pensar sobre isso. Falamos domingo passado a respeito, do amor ao ódio e como nós podemos, de certa forma, dividir esse trecho que nós começamos no capítulo 1, do verso 1 até o 5. E depois nós pulamos aí do 2, do 10 ao 16, e hoje nós vamos culminar no 17. Como é que é possível esses 3 Is, que é a incredulidade, a infidelidade e hoje a inimizade? A incredulidade para com o amor de Deus, não crer que Deus ama o seu povo. A infidelidade para com a aliança. No caso, para com o cônjuge da aliança, o que vai culminar na infidelidade para com a aliança de Deus. E hoje, a inimizade, o ódio. Como é possível que um coração que ama Deus, com o tempo, passa por esse processo de amar e com o tempo começa a detestar a Deus? É o que estava acontecendo no povo de Israel como um todo. Tanto o reino do norte, Israel, quanto Judá, reino do sul. Todo o povo de Deus estava sofrendo com esse mal. Uma das coisas que nós falamos é que esses 3 Is nos mostram uma descida gradual, degrau a degrau, de amor ao ódio. Essa incredulidade acaba gerando uma falta de reconhecimento do amor de Deus por nós, do amor de Deus para com o povo. Isso aconteceu com Israel. E isso gera uma indiferença, um esfriamento. Esse esfriamento leva à infidelidade.
tanto uns para com os outros, no caso, na questão do matrimônio, quanto para com o Senhor. E depois isso vai levar ao desprezo. E por fim, o desprezo vai levar à inimizade, ao ódio, ao confronto aberto. O texto é realmente chocante. Porque aqui se trata de uma acusação de Deus para com o seu povo. Deus não está falando das nações que não conheciam a Ele. Deus está falando com o seu povo e do seu povo. Isso é chocante. Foco do texto. E aí vamos repetir o que falamos já domingo passado, porque é a segunda parte, então tem a ver, né? Está todo o trecho inserido. Jesus Cristo nos assegura o amor de Deus e guarda nossos corações da incredulidade, infidelidade e inimizade para com Deus. Então esses três is estão aí. Incredulidade, infidelidade e inimizade. Domingo passado nós vimos duas lições importantes relacionadas a como nós devemos guardar o nosso coração. Vimos primeiro que é necessário guardar o coração da incredulidade para com o amor de Deus. Guarda o teu coração da incredulidade para com o amor de Deus, que tem a ver com a ingratidão. Israel não reconhecia o amor de Deus na eleição e nem no cuidado e providência de Deus para com ele em relação aos seus inimigos. Israel era ingrato. Ingrato porque não reconhecia o amor de Deus, era incrédulo para com ele. A segunda lição que nós vimos é: guarda o teu coração da infidelidade para com o seu cônjuge, como amor a Deus. Ou seja, você é fiel ao seu cônjuge como uma maneira na qual você vai exprimir seu amor a Deus. Amar o seu cônjuge é amar a Deus. Essas coisas estão juntas. Precisamos guardar o nosso coração disso. E nós vimos o versículo chocante no verso 16 de que eu odeio o divórcio. Deus fala claramente isso. E não é o divórcio só deles, é o instituto do divórcio. Deus odeia isso. Então o divórcio é algo que ofende profundamente a Deus. Hoje nós vamos ver uma terceira lição, que é a que ficou faltando. Guarda o teu coração da inimizade para com o amor de Deus. E essa lição nós vamos dividir nas duas maneiras como ela se apresenta no versículo 17. Então essa terceira lição é: guarda o teu coração da inimizade para com o Deus de amor. Guarda o teu coração da inimizade para com o Deus de amor. Nós vamos ver aqui a hipocrisia. A hipocrisia. Vimos a ingratidão, vimos a infidelidade e hoje nós vamos ver a hipocrisia. Como o coração vai se distanciando. Essa questão do coração nutrir, possuir uma inimizade para com Deus, ela é demonstrada no verso 17 aí do capítulo 2 de Malaquias de duas maneiras. O cansaço de Deus e a calúnia contra Deus. O cansaço de Deus e a calúnia contra Deus. Nós vamos ver cada uma delas mais detalhadamente, mas só situando você na nossa meditação dessa noite. Essa questão do cansaço de Deus e da calúnia, tudo isso gerava em torno dos outros is. A incredulidade, a infidelidade. Isso acabou culminando em palavras de acusação contra Deus. O povo de Deus estava acusando Deus de uma maneira blasfema. E tudo isso é fruto de um coração rebelde. E nós sabemos, meus irmãos, conforme a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 12, no verso 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, Israel falava isso porque o seu coração estava cheio disso. Essas palavras, antes de serem ditas, conforme Deus vai acusá-los, já estava presente no coração do seu povo. A única coisa que eles faziam é externar isso uns aos outros, achando que Deus não ouvia essas coisas.
Mas nós vamos meditar essa noite sobre isso. Então vamos ver a primeira maneira como essa inimizade para com Deus se manifesta, e conforme eu disse, o cansaço de Deus, e a partir disso nós vamos tirar uma lição para a gente, que vai aparecer para você aí. Cuidado com o que fala, pode cansar Deus. Cuidado com o que fala, pode cansar Deus. Aqui nós vamos ver a inimizade de Deus e seu povo no cansaço de Deus, o cansaço que Deus sentia. E aí nós já começamos, mas Deus se cansa? Deus se cansa? É possível isso? É possível Deus se cansar? Se você quiser acompanhar comigo, lá em Isaías capítulo 40, verso 28, nós vemos um pouco sobre o Deus poderoso que nós cremos. O Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e por essa palavra ele sustenta tudo, desde galáxias gigantescas até micropartículas subatômicas, coisas que ou instrumentos extremamente potentes podem só perceber os efeitos, ou partículas que só existem em cálculos matemáticos de cientistas. Deus criou tudo isso e controla todas essas coisas. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Homem-Formiga da Marvel. Tem muita coisa lá que é viagem, obviamente, mas é divertido. E aí tem o mundo nano lá, né? Então, Deus, de certa forma, criou algo parecido com aquilo. Deus criou todas as coisas, ele sustenta com seu poder. É possível que um Deus assim se canse? Olha o que diz aí em Isaías capítulo 40, verso 28. Não sabes, não vistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Deus não se cansa. Eu e você nos cansamos. Deus não se cansa. Mas então por que o pastor está dizendo que Deus se cansa? Deus se cansa? Meus irmãos, se cansa. Se cansa. Dá uma olhada comigo no comecinho do verso 17. Esse verso nós vamos expor de trecho a trecho. Talvez você está pensando assim, mas o pastor vai conseguir fazer um sermão no versículo? Opa! E vai faltar tempo. Vamos lá. Começo do verso 17 diz: tendes aborrecido o Senhor. Tendes aborrecido o Senhor. Essa palavra aborrecido, ela tem o sentido de cansar. Aborrecido aqui, IH, no original, não é o sentido de ficar bravo só. É o sentido de ficar aborrecido porque está cansado. Cansado. Inclusive tem outros versos na Bíblia que trazem essa ideia. Aqui, no caso, Deus estava cansado por causa do seu povo. Apesar de Deus ser infatigável, incansável, ou seja, não se cansa, a rebeldia é algo que cansa, aborrece profundamente a Deus. O Deus que sustenta todas as coisas se cansa da rebeldia do seu povo. Alguns outros exemplos. Vai lá para Salmos 95, verso 10. Salmos 95, 10. Diz: durante 40 anos, indignei-me. Se você quiser, grifa essa palavra. Indignei-me. De se indignar ou desgostar. Indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. A palavra indignei-me, kot, tem a ver com nojo, desgosto, aversão. O que te dá aversão? Jiló, bife de fígado, pé de frango, sei lá, o que você não gosta? Não quero nem ver, não é? Deus sentiu aversão do seu povo.
É isso que quer dizer indignar. De fato, acabou separando o povo para a destruição. Isaías 1:14. Isaías capítulo 1, verso 14. Vimos agora no Salmo 95:10 que Deus, ele sentiu aversão por aquela geração perversa. E aqui em Isaías 1:14 nós vemos como é que estava o coração de Deus em relação à rebeldia do seu povo. Isaías 1:14 diz: a minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Ou seja, todas as festas que vocês celebram conforme a lei de Moisés, eu estou fatigado, cansado, averso a elas. Já me são pesadas. Pense alguém carregando um peso. Cansadas. Estou cansado de suportá-las. Deus se cansa. Deus se cansa de hipocrisia. Ou, conforme nós vemos em Isaías 1, de solenidade misturado com impiedade. Então é aquela pessoa que vem, participa do culto ao Senhor conforme dita a regra, mas o coração não está naquilo. Na verdade, ela não crê naquilo, ela não submete naquilo. A vida que realmente Deus deseja que ela tenha não está presente na vida dela, mas ela está presente em todas as solenidades e cultos. Ela está presente nas luas novas, nas festas fixas, né? É o cristão de festa, né? Então, está ali presente nas programações, mas o coração está distante do Senhor. Aqui nós vemos que Deus diz que aquilo para ele causava um peso. Já me são pesadas. Estou cansado de suportá-las. Deus, irmãos, ele se desgosta, ele se cansa e se torna impaciente por causa da hipocrisia do povo. E é o que nós vemos, na verdade, voltando lá para Malaquias, que é o texto que nós estamos caminhando, no capítulo 2, no verso 13, comecinho do 14, nós vimos domingo passado. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. E mesmo assim perguntais, por quê? Então aqui, no capítulo 2, no verso 3, é declarado de maneira muito enfática, de que o povo faz um teatro na frente do altar. E eu brinquei semana passada, levanta a mão, chora, fala em línguas, faz de tudo que geralmente se vê em igreja evangélica, né? Sim. Eles não falavam em línguas aqui não, tá bom? E a gente também não fala. Mas é só uma maneira de pensar como geralmente se entende a adoração, né? Já vi, por exemplo, igrejas que colocam nas redes sociais criança levantando a mão, fechando o olho. Às vezes a criança nem está entendendo o que está fazendo. Mas é algo que a gente aprende, né? Ser evangélico é no louvor levantar a mão, é fechar o olho. É falar amém. Amém, igreja? Amém. Não é assim? Fala pro seu irmão do lado. Não é assim? Declara pro seu irmão do lado. Por que o senhor não aceita isso? Qual que é o problema? Eu não tomei banho? Não, não é nada disso. Não tem coração nisso. Então, é possível que Deus se canse. Mas o que estava cansando o Senhor? Já que ele se cansa, essa rebeldia cansa, né? Mas como é que essa rebeldia estava sendo manifesta no povo de Deus, que estava cansando Deus? Como é que Deus estava se cansando? O 17 diz: com as vossas palavras. As palavras de vocês me cansam. O que vocês dizem me cansa. E aí nós vamos ver nessa meditação que as palavras do povo eram palavras de acusação. Eles acusavam Deus. E isso estava cansando Deus de uma maneira profunda.
Eram palavras de acusação contra Deus. E isso estava fazendo com que Deus estivesse profundamente aborrecido. A partir disso, vamos pensar como podemos aplicar essa parte do versículo às nossas vidas, a minha vida, a sua vida. Vamos. Primeira coisa, cuidado com o que você fala. Deus pode ouvir. Porque às vezes a gente acha que Deus não ouve, mas Ele ouve. Cuidado. O ouvido está atento. Ele ouve. Cuidado. Não só o que a gente fala, o que a gente pensa também, mas pensando no texto, cuidado com o que você fala. Deus pode te ouvir. Deus pode me ouvir. Segunda maneira como nós podemos aplicar esse texto às nossas vidas, meus irmãos. Cuidado com as suas palavras. Talvez você não se importe, mas Deus se importa. Você pode ofender a Deus. Você pode cansar a Deus com as coisas que você fala. Porque o povo de Israel estava cansando e aborrecendo profundamente a Deus com as coisas que eles estavam falando. Deus se importa com tudo que você fala. Tudo. Jesus mesmo diz, Jesus Cristo diz, porque vocês haverão de dar contas de cada palavra inútil que disserem. Bom, se ele falou que é cada palavra inútil, é cada palavra, né? Ele falou. Cuidado com as suas palavras. Pode ser que você ache, mas não é bem assim, não é tanto assim. Você já parou para perguntar o que Deus pensa dessas coisas? Porque não importa tanto o que você pense ou eu pense, ou outras pessoas pensem. A gente tem que se preocupar com a opinião de Deus. E essas duas maneiras de aplicar esse trecho às nossas vidas, elas são importantes porque Deus é uma pessoa. Você sai falando o que dá na tua cabeça para as pessoas que você encontra. Existe um tipo de enfermidade mental, eu não sei o nome, mas eles falam que é uma lesão que a pessoa sofre no cérebro em que uma parte da personalidade do controle da pessoa relacionada ao controle da fala é perdida. E a pessoa fala palavrão, fala coisas esdrúxulas, que geralmente são coisas que estão no coração. Que pode ser que esteja no seu coração e no meu também, mas que a trava que nós temos na cabeça impede de que a gente saia falando. E essas pessoas parecem que têm esse problema, que elas saem falando o que dá na cabeça. Já vi até filme que tem personagens que tem isso, enfim. Às vezes a gente acha que sozinho não tem problema, ou com determinadas pessoas não importa o que a gente diga. Principalmente contra Deus, que o ponto aqui é contra Deus. As nossas palavras, quando são direcionadas à pessoa de Deus, à sua obra, ao seu caráter, podem ofender a Deus. E é por isso que Deus estava cansado. Quantos pastores têm transformado o púlpito num palco, falando coisas que não convêm da pessoa de Deus e que ofendem a Deus e cansam Ele? Mentiras relacionadas ao caráter dele, ou dizendo coisas que Deus não disse, prometendo coisas que Deus não prometeu. Ofendem a Deus e cansam a Deus. Eu acho que talvez seja por isso que o nosso país está desse jeito. Isso aborrece, cansa Deus. Se você ensina a palavra de Deus, seja na sua casa, seja na igreja, seja para uma pessoa, fica atento a isso. E uma outra maneira para que nós possamos aplicar essa primeira lição, né, sobre o cuidado com o que fala, porque pode cansar a Deus, é entender que nós precisamos ter palavras que transmitem graça e que louvem a Deus. Tem as referências que depois você pode dar uma olhada, Colossenses 4, 6 e Salmos 63, verso 3. Nós vemos em Colossenses 4, 6 que as nossas palavras devem ser palavras que transmitem graça. Algumas versões, amabilidade, mas eu gosto da Almeida, quando ela coloca graça. Palavras que transmitem graça. E também no Salmo 63, 3, em que o salmista diz: meus lábios louvarão ao Senhor.
A nossa boca deve ser usada para louvar a Deus ou transmitir graça, não para ofender a Ele. Cuidado com o que você fala. Deus ouve e se ofende e se cansa. Lição importante para a gente. Vamos ver uma segunda lição nessa questão da inimizade para com Deus, como ela se manifesta? Cuidado com o que fala. Pode caluniar a Deus. Cuidado com o que fala. Pode caluniar a Deus. Caluniar é quando você ofende o caráter de alguém com uma mentira. Eu sei que na nossa lei tem a questão da calúnia e difamação, mas em sentido geral, é quando você atribui à pessoa uma coisa que ela não fez, ou diz que ela é alguém que ela não é, né? Você acusa a pessoa de ter feito uma coisa errada ou ruim, que ela não fez. Você está caluniando, você está difamando a pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque nós podemos acabar caluniando a Deus. Então cuidado com o que fala, pode caluniar Deus. Aqui nós vamos ver a inimizade de Deus na acusação do seu caráter. Deus aqui, no verso 17, nesse segundo trecho, ele é acusado em seu caráter. E ele é acusado de compactuar com os ímpios. Ele é acusado de compactuar com os ímpios. E nós vamos ver aí 3 acusações que são lançadas contra ele quanto a isso. Primeiro, Deus, ele é acusado de ser tolerante com o culpado. Acompanha comigo, diz: todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Então ele vai dizer: tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais: como temos aborrecido? Como temos cansado? Primeira acusação que Deus vai lançar: quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Então o que ele está dizendo? Eles estão dizendo, o povo de Deus está dizendo, que Deus, ele é tolerante com o culpado. A pessoa que faz o errado, Deus vê aquilo como algo bom. Ele passa pano para o culpado. Eles estão falando isso de Deus. Talvez você pense: mas eu nunca disse isso. Calma, nós vamos chegar lá. Mas temos que pensar até onde chegou esse coração. Por isso que eu digo que é inimizade. Você acha que uma pessoa que acusa a outra de ser tolerante com um culpado, um perverso, um ímpio, é amigo dessa pessoa? É óbvio que não. É inimizade. Deus está sendo acusado de compactuar com o perverso, com o culpado. De que aquele que é ímpio passa por bom aos olhos de Deus. Deus dá um joinha para ele. Isso é mentira. Eles estão mentindo. Deus não faz isso. E eles sabem que não faz. Mas isso não impede que eles acusem Deus. Deus não faz isso. Vamos ver alguns versículos rapidamente? Êxodo capítulo 34, verso 7. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus, de maneira alguma, considera inocente quem é culpado. De maneira alguma considera inocente quem é culpado. E não faz isso. Vemos também em Naum, capítulo 1, verso 3, que o Senhor não inocenta o culpado. Ele não se agrada do culpado. Ele não inocenta o culpado. E também em Provérbios, capítulo 17, no verso 15, nós vemos que justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. A palavra abominação tem a ver com algo tão horrível que não dá para dar nome. Pense aquela situação que você não sabe nem como você explica para a pessoa. Ou a pessoa vira para você e pergunta: o que é isso aqui? Aí você fica: olha, eu não sei nem te dizer o que é isso aí, de tão terrível que é. Você não consegue dar nome. A palavra abominação tem a ver com isso, uma coisa que você não consegue dar nome, de tão terrível que é. Então, para Deus, justificar o ímpio, ou seja, é a acusação que eles estão fazendo: todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor.
O que é isso? Justificar o ímpio. Ele está dizendo que o ímpio está certo. O que o ímpio faz, está certo. Está certo fazer isso. Pode fazer, é isso mesmo, você está certo. Eles estão dizendo que Deus faz isso. Entendeu? Pode ser que eles façam isso, como de fato fariam, né? E faziam. Mas Deus não faz isso. Para Deus, justificar o ímpio, justificar é considerar inocente. Dizer, tá tudo ok, não tem problema. Você tá certo de fazer isso, ou de pensar dessa forma, ou agir dessa maneira. Você tá certo de fazer isso. Isso, e condenar o justo, virar para o justo e falar, você tá errado de fazer isso. É o Brasil de hoje, né? Que o poste faz xixi no cachorro. Então, virar para o justo, ou seja, quem de fato é inocente, e falar, você é culpado. Mas o que eu fiz? Não importa, você é culpado. Essas duas coisas para Deus são uma abominação. Então eles estavam mentindo, eles estavam acusando Deus de uma coisa que ele não faz. Eles estavam acusando Deus de ser tolerante com o culpado. Primeira acusação. Segunda acusação que nós vemos na questão da calúnia contra Deus. Deus, ele é acusado de ter prazer na impiedade. Ou seja, ele se agrada dos ímpios. Não é só dizer que ele concorda ou que está certo. Ele se alegra. Ele fica feliz. Traz prazer ao coração dele. Aonde que eles dizem isso? E que é deste que o Senhor se agrada. Deste quem? Esse pronome aí, relativo. Quem que eu deixo? Todo aquele que faz o mal. É isso que é o deixe. E que é deixe. Esse deixe se refere ao que diz anteriormente. Todo aquele que faz o mal. Então Deus está dizendo, é como se Deus dissesse, é deste que eu me agrado. É quem faz errado que me dá prazer. É quem faz o que é impiedade que eu fico feliz. Eles estão acusando Deus de ter prazer na impiedade. Chegou nesse ponto. Mas calma, vai ter mais. Isso é mentira. Deus não faz isso de forma alguma. Eles estão mentindo. É uma mentira isso. E eles sabem disso. Mas isso não impede que eles acusem Deus dessa forma. Rapidamente vamos ver qual é o caráter de Deus. Salmos capítulo 5, verso 5. Aqui nós vemos que os arrogantes não permanecerão na presença de Deus, na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Deus não tem prazer nesse tipo de pessoa. Salmos 11, 5 também. O Senhor prova o justo e o ímpio, e odeia o que ama a violência. Deus não tem prazer nesse tipo de pessoa. Muito pelo contrário, isso tem o ódio de Deus. E esse é um daqueles versículos que já deu debate na igreja em relação a Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus não odeia o pecador, né? E já teve debate, eu já vi pastores falando sobre isso. Eu não sei, é que é difícil, mas eu não sei que explicação a gente dá aqui para o verso 5. Quando diz, e odeia o que ama a violência. Porque aqui não é a violência. Presta atenção como está na sua Bíblia. Na sua Bíblia não está escrito, e odeia a violência. Está escrito assim? Está escrito assim? E odeia a violência. Não. Como é que está escrito? E odeia o que ama. O que ama. O que quer dizer o que ama? Aquele que ama. A pessoa que ama. O indivíduo que ama. É uma pessoa. Não é uma prática. Entendeu? Ele não está falando que ele odeia a prática. Ele está dizendo que ele odeia a pessoa que ama essa prática. Ele odeia uma pessoa. Você já ouviu falar disso?
Está vendo que é o peso de pregar a palavra de Deus? Nós sabemos que o nosso Deus é amor, sem dúvida. Mas Ele é justiça, e a justiça dele é severa. Então, portanto, todas as vezes que nós vemos a justiça de Deus com severidade, corra para a grandiosa graça e misericórdia de Deus, o mais rápido que você puder. Para que você não venha experimentar a justiça dele. A justiça dele foi descarregada na pessoa de Jesus Cristo. Você pode experimentar a graça e o perdão de Deus em Cristo, para não ter que experimentar a justiça, a justa ira dele. Porque aqui fica claro que ele não tem prazer nesse tipo de pessoa. Vemos também um versículo emblemático, lá em Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19. Talvez você conheça esse versículo. 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina. Esse jogo de palavras 6, 7, não quer dizer que é uma lista que se fecha, mas é como se a pessoa estivesse dizendo assim, olha, tem 6 coisas que Deus detesta. Tem mais uma. Na verdade tem outras, mas eu vou colocar algumas. É isso que quer dizer esse 6, 7. A maneira hebraica de escrever, olha, tem muitas coisas que Deus detesta, mas eu vou colocar algumas. É isso que quer dizer. 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre irmãos. Isso tudo é impiedade. Deus detesta essas coisas. Ele abomina. Então você veja que Deus abomina o pecado, abomina o pecador em algumas circunstâncias. Mas se tem uma coisa que ele não faz, é ter prazer na impiedade. Ele não tem prazer na impiedade. E nem nas pessoas que praticam essas coisas. E ele está sendo acusado justamente disso. Estão comigo? Ele está sendo acusado justamente disso. Olha aí. E que é deste que o Senhor se agrada. É desse tipo de gente que o Senhor se agrada. Essas pessoas que praticam injustiça, elas trazem prazer a Deus. Isso agrada a Ele. Agora vamos pensar no cotidiano. O israelita, ele quebrava a lei de Moisés. E muitas vezes pode ser que ele fosse confrontado pelo sacerdote, por um judeu piedoso, né? Porque haveriam também alguns que seriam piedosos. E eles teriam que dar justificativa do porquê eles estavam fazendo essas coisas. O que eles faziam? Não, mas Deus se agrada dessas coisas. Isso não tem problema. Deus aceita isso. Isso é exagero. Não é bem assim. É a mesma coisa. É como se nós estivéssemos dizendo, isso que eu estou fazendo, isso que tal pessoa está fazendo, Deus se agrada disso, não tem problema. Nós estamos acusando Deus de se agradar do que é ímpio. E essa palavra causa cansaço em Deus. Aborrece a Deus. Chateia, causa desgosto. Recusa, repulsa. E me falta sinônimo aqui. Entende? Seja direta ou indiretamente, Deus estava sendo acusado no seu caráter. E isso ofende profundamente a Deus. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer, é ofender o caráter de Deus. Na verdade, muitas coisas nós não podemos, mas essa é uma delas. Terceira maneira como Deus é acusado, para fechar essa lição. Deus é acusado de ser injusto. Verso 17. E ainda quando perguntais, onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? A pergunta tem a ideia de trazer o pensamento de que Deus não é justo. Porque se ele for justo, cadê ele? Cadê ele? Onde que ele está? Aonde? Eles estão acusando Deus de ser injusto. Isso é calúnia contra Deus.
No final, meus irmãos, nós vemos que todo Israel, porque no verso 11 diz: Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel em Jerusalém, ou seja, todo Israel estava envolvido nisso, na sequência do texto, que todo Israel acusava Deus de se agradar com o estilo de vida ímpio e depois condenar Deus de ser injusto por não punir o ímpio. Olha que coisa! Olha que coisa! Então, o Senhor se agrada do que é ímpio. E o Senhor é injusto, porque o Senhor não pune o ímpio. Olha que loucura! Olha que insensatez! O Senhor gosta do que é ímpio. O Senhor se agrada disso. E o Senhor é injusto, porque o Senhor não pune o ímpio. Olha que maluquice! Eles estavam falando isso de Deus. Eles estavam caluniando Deus. Isso é calúnia. É interessante que, apesar deles dizerem essas coisas de Deus, eles mesmos eram aqueles que praticavam a impiedade. Eles mesmos. Isso nos mostra aquela velha postura. Quando eu faço algo, é normal. Mas quando o outro faz o mesmo algo, é errado. Quando eu faço isso, Deus se agrada. Mas quando alguém faz algo que me prejudica, Deus é injusto. Por que Deus não puniu? Entende? O problema é sempre o outro. Sempre o outro. E aqui, anota esse versículo que eu vou passar para você. Ele não tem na Bíblia, mas eu chamo ele de o versículo do hipócrita. Ele não tem na Bíblia não, mas é interessante. O versículo do hipócrita: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Essa é uma frase que tem corrido na internet há algum tempo no Brasil, é desconhecido. Acho que é uma colação de uma série de declarações, mas eu achei interessante. Conseguiu ser concisa e aplicar bem, né? Eu acho que é a ideia da hipocrisia. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Você é ímpio, ama a impiedade. Deus ama a impiedade, Ele é ímpio. Você é injusto, ama a injustiça. Deus é injusto, Ele não pratica justiça. Esse é o versículo do hipócrita. Devia estar lá num quadrinho dos fariseus em algum lugar, né? Dos fariseus de hoje também. Por isso que eu digo, aqui nós vemos nesse da inimizade a hipocrisia. Porque eles estão acusando Deus de injustamente do que eles faziam. É só nós vermos os versos anteriores e ver as coisas que eles estavam fazendo. E calma, o livro não acabou ainda, tem mais. Tem mais. Nós estamos vendo só o povo, ainda tem os sacerdotes e a segunda parte do livro. Meus irmãos, atacar o caráter de Deus é algo diabólico. E eu posso provar. Gênesis capítulo 3. O que foi que a serpente falou para a mulher? Comecinho aí. Disse a serpente à mulher, 3:4. Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, olha a acusação, olha a calúnia. Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, olha que interessante. No versículo 4, Satanás chamou Deus de mentiroso. Diretamente. Não, ele não falou Deus é mentiroso. Não falou isso. A serpente é terrível. Não falou que Deus é mentiroso. Mas sutilmente, Satanás acusou o caráter de Deus. Porque a mulher diz, né, nós podemos comer de todas, mas não podemos comer, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente responde: com certeza não morrereis. Quando ele disse isso, ele estava dizendo que Deus mentiu. Porque Eva estava citando o que Deus disse para ela. E a serpente rebateu, dizendo: não, você não vai morrer. Se é do jeito que a serpente está dizendo, então quem que mentiu?
Deus. De uma maneira indireta, ele está acusando Deus de ser mentiroso. E, inclusive, não só de ser mentiroso, está acusando Deus também de ser manipulador. Porque na sequência é dito que no dia em que eles comerem, os olhos se abrirão e eles serão como Deus. Então está acusando, inclusive, as motivações do porquê que Deus não queria que eles comessem. Deus não queria que eles fossem como Ele. Deus não queria que eles fossem deuses. Então aqui, Satanás está acusando o caráter de Deus. Por isso que eu digo, esse tipo de postura é uma postura satânica, porque quem faz isso é Satanás. E não só em Gênesis, mas no livro de Jó também. No livro de Jó, você que conhece um pouco do livro, Satanás acusa Deus. Pensa aí. Satanás acusa Deus diretamente. Às vezes que Satanás entra na presença de Deus, nos céus, diante dos anjos, o foco dele é Jó, não é? Não é isso. Ele vai falar, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Ele tinha perdido os bens, né? Os filhos, porque primeiro Satanás tinha dito que Jó só amava a Deus porque ele tinha bens. E aí Deus permite que Satanás tire os bens dele. Aí depois ele volta e fala, né? Ele só te ama porque ele está vivo. Deus permite que Satanás toque nele para a doença. Mas tem uma coisa que às vezes foge, porque é implícito. É uma coisa secundária, mas que está lá no livro. Você acha que Satanás vai perder tempo com Jó? Quem é Jó para Satanás? Fala a verdade. Jó é só um instrumento na mão de Satanás. Mas instrumento para quê, pastor? Para atacar o alvo que Satanás tem. Satanás quer atacar quem? Deus. Mas ele não consegue fazer isso diretamente, porque Satanás é um anjo criado. Deus é eterno. Como é que um ser criado vai atacar o Criador? Não dá, correto? Então como é que Satanás ataca Deus? Indiretamente, atacando Jó. Mas como é que ele ataca Deus atacando Jó? Ele ataca o amor de Deus por Jó. Essa pergunta não está lá no livro, mas ela está implícita, ela está nas entrelinhas. O que Satanás está questionando de maneira secundária é: o Senhor ama de maneira injusta alguém que não merece. Satanás ataca indiretamente a Deus em pôr em xeque, de modo sutil, a justiça e a sabedoria de Deus em abençoar Jó. Ele está insinuando que Deus está sendo injusto ou parcial ao abençoar alguém que, segundo Satanás, não merece essas bênçãos. Então, indiretamente, ele está dizendo: o Senhor é injusto, porque o Senhor abençoa alguém que o Senhor não deveria abençoar. E é por isso que Deus entra na história. Não, ok, então pode ir lá, vamos ver. E Jó, coitado, fica no meio desse fogo cruzado. Que, de certa forma, é o que está acontecendo com a gente. Porque é uma luta não justa, porque Deus é muito maior que o Satanás, mas a gente está no meio dessa batalha. Lembra lá de Efésios? Nós estamos no meio disso. Deus não quer você e eu. Nós somos nada. Satanás quer atacar Deus. Satanás não quer eu e você. Satanás quer Deus, só que ele não consegue atacar diretamente a Deus. Então o que ele faz? Ele nos usa para fazer isso. Seja nos atacando, seja usando a nossa vida para isso. E é interessante que lá em Jó, no capítulo 34, verso 5, Satanás usa Eliú para acusar Jó de ter acusado Deus. Olha que rolo. Falar que seu inimigo dá uma volta para fazer as coisas que ele quer fazer, que é tremendo. Olha o que Eliú coloca na boca de Jó. Jó nunca disse isso, mas Eliú acusa Jó de ter dito. E o livro não diz que é Satanás que está em Eliú, mas ele é ardiloso. Eu não duvido que algum dedinho dele tenha nisso aí, tá bom? Olha o que Eliú acusa Jó de ter dito. Pois Jó disse: sou justo e Deus tirou de mim a justiça. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, mas a ideia é o quê? É como se Jó tivesse dito: eu sou justo, Deus é injusto para comigo. 34, 5. Jó, capítulo 34, verso 5. Não está escrito Satanás lá, eu acho que é o dedinho dele, mas Eliú acusa Jó de ter falado isso, sendo que Jó não falou isso. Olha que situação. Que rolo, né?
Mas Satanás, ele vai dando a volta porque ele quer acusar Deus. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, atacar Deus, atacar o caráter de Deus é algo diabólico. Porque quem faz isso é Satanás. E quando nós emprestamos a nossa boca para isso, a gente está servindo o inimigo contra o nosso Criador. Vamos fechar pensando como nós podemos aplicar essa lição à nossa vida de maneira prática? Vamos lá? Primeiro, meus irmãos, não existe liberdade de expressão contra o caráter de Deus. Não existe liberdade de expressão contra o caráter de Deus. Nós vemos um tempo de liberdade de expressão. Eu tenho direito de falar o que eu quero. Contra Deus, não. Ah, mas a lei me permite. Você acha que um papel rabiscado por um político, em algum momento, te dá o direito de falar contra o caráter de Deus? Você acha isso? Um político, em algum momento, rabiscou um papelzinho lá falando que você tem liberdade A, B, C, D, de pensamento, de crença, de não sei o quê. Você acha que esse papelzinho que ele rabiscou te dá o direito de falar contra o caráter de Deus? É muita ingenuidade. Não existe liberdade de expressão contra o caráter de Deus. Deus não tolera isso. Por isso, cuidado com o que você fala. Você pode acabar caluniando Deus. Uma outra maneira que nós podemos aplicar essa lição às nossas vidas é entender que nós precisamos cuidar do nosso coração. Cuide do seu coração, porque as suas palavras são como são como águas que fluem dele. O nosso coração é como uma fonte. E as nossas palavras são como a água que flui dessa fonte. E se o coração está poluído, a água também está. Se o nosso coração está poluído, as nossas palavras também. E é isso que diz lá em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado com o seu coração, porque é do seu coração que brotam essas palavras. A boca fala do que está cheio o coração. Uma outra maneira como nós podemos aplicar essa lição às nossas vidas: não questione o padrão de Deus e nem distorça ele. Porque, na verdade, essa é uma ação satânica. Quem faz isso é Satanás. Mas como é que nós podemos questionar o padrão de Deus? Não concordo. Não é bem assim. Isso é extremo. Hoje é diferente. Ah, mas tem gente que não crê assim. Fique com o texto da palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Não questione o padrão de Deus. É porque o povo de Israel era rebelde, cansava Deus com sua vida e com suas palavras, que eles questionavam o padrão de Deus. Eles começaram a falar coisas absurdas, como por exemplo, Deus se agrada do ímpio. Deus, ele faz vista grossa para quem pratica o que é impiedade. Cadê a justiça de Deus? Essas insanidades começam a acontecer. Por quê? Porque nós questionamos o padrão de Deus, ou distorcemos ele. Meus irmãos, graças a esse padrão, que nós estamos vivos e temos esperança de vida eterna. Porque aí mesmo, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, Deus vai falar que é por causa desse padrão e dessa fidelidade que o povo continuava vivo. Olha o que diz: pois eu, o Senhor, não mudo. O padrão dele não muda. Eu não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, se referindo a Israel, não sois destruídos. É por isso que vocês não são destruídos, porque eu não mudo. Graças ao Senhor que o padrão dele não muda, porque senão nós estaremos perdidos. Deus prometeria pra gente uma coisa hoje e amanhã pode ser que seria outra. Como é que você teria certeza que de fato ele vai te dar a salvação que ele prometeu? Como é que se Deus ama o ímpio, quem te garante que ele não vai dar o céu pro ímpio e o inferno pro justo? É porque ele não muda, é porque ele é justo, é porque ele odeia a impiedade e ama a justiça, que você pode ter certeza de que você vai para o céu. Caso contrário, você não poderia ter essa esperança. Ou poderia? Deus não seria confiável. Então, quando eu e você
queremos questionar o padrão de Deus e distorcer ele para se encaixar na nossa vida, o que nós estamos fazendo, além de blasfemar e cansar Deus, é criar uma instabilidade para a sua confiança na palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus muda num versículo, por que ela não pode mudar em todos os outros? Porque eu não quero. Ah, então entendi a que Deus você adora. Não é o da Bíblia. Entende? Então, o padrão de Deus é que nos traz segurança. E por último, uma maneira que eu e você podemos aplicar a palavra de Deus às nossas vidas é cuidado ao ensinar o que Deus diz. Isso é uma coisa que eu tenho visto. Hoje surgiu um neologismo, uma nova palavra em português, o desumilde. Toda vez que eu ouço isso, meu ouvido dói. Desumilde, isso não existe, mas eu sei que o pessoal ainda fala, mas você é muito desumilde. Não existe desumilde, gente. Mas já que o pessoal inventou o desumilde, eu vou inventar então o desensinar. Porque tem o desumilde, né? Então, desensinar. A gente ensina a palavra de Deus. E tem umas pessoas, eu não sei por quem usado, que vai lá e chega em quem você ensinou e desensina o que você ensinou. Por que você acha que o povo estava falando essas coisas? Para perverter a consciência das pessoas, para que elas aceitassem a prática errada delas. E para que elas se justificassem diante de Deus com uma vida que a consciência delas acusava elas de não agradar a Deus. Então, em vez de mudar, mude-se o mundo. Como eu não posso mudar Deus, porque não tem como fazer isso, eu mudo o mundo. E é o que está acontecendo hoje. Os ímpios querem mudar o mundo, porque sabem que não podem mudar a Deus. E não querem mudar a si mesmo. E, na verdade, sem a graça de Deus, nem o podem fazer. E é isso, sabe? A gente ensina a palavra de Deus, aí chega alguém e desensina, ou distorce, que seria o correto, a palavra de Deus. A gente ensina, é desse jeito, aí chega alguém, não é bem assim, tem uma pessoa que crê dessa maneira, eu acho que isso é extremo. Tá errado fazer isso. Quando você faz isso, você distorce o caráter de Deus presente na palavra dele. Você não pode fazer isso. E é por isso que eu estou dizendo, subir no púlpito, ensinar a palavra de Deus, nos traz muito peso. Porque eu não posso dizer o que eu acho. Todas essas lições que eu estou tirando são tiradas do que está no texto. Isso traz peso. Você acha que é agradável chegar diante de uma congregação e trazer uma mensagem dessa? Não é. Gostoso é falar de coisas legais, leves, engraçadas. Começar a contar piada do marido bobão que pisa na bola com a esposa. Que é isso que alguns pastores piadistas fazem, né? A manhinha bate no marido e a esposa vai gostar. Geralmente é isso. A gente não vai fazer isso. Porque a gente está pegando a palavra. Nós, pastores, estamos pregando a palavra de Deus. Uma mensagem confrontativa. Porque pode ser que eu estou caluniando Deus ao mudar o padrão da palavra dele. Para não adequar a minha vida a ela. De maneira sutil nós vamos mudando as coisas. Não é bem assim. É bem como então? Cuidado ao ensinar o que Deus diz. Cuidado. Se você não concorda, fica calado. Fica calada. Não distorce o que a palavra de Deus diz. Se coloca diante de Deus, leia a palavra de Deus, fique em oração, espere no Senhor até que o Espírito Santo de Deus trate isso no seu coração, mas não ensine a visão distorcida que pode ser que seja mantida na sua consciência. Não faça isso. Não desensine a palavra de Deus. Meus irmãos, quando os nossos corações estão cheios do poder transformador de Jesus Cristo, nós somos guardados desses 3 Is: incredulidade, infidelidade e inimizade. E os nossos lábios, eles acabam exaltando a Deus. Quando o nosso coração está cheio do poder transformador de Jesus Cristo, a nossa boca para de servir a Satanás como instrumento de acusação ao caráter de Deus e de cansaço para com o Senhor e se transforma num instrumento de louvor e adoração ao Senhor e também de transmissão de graça. Somos levados à adoração e à gratidão. E é isso que, na verdade, nós vemos em Colossenses capítulo 3, verso 16
e verso 17, que diz: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Cristo e seu poder transformador através da sua palavra, habitando em nós, em nosso coração, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Olha como mudou de palavras de acusação para palavras de louvor, de adoração, de gratidão, de exaltação. Louvando a Deus com gratidão no coração. É no coração que o amor, por causa da incredulidade, infidelidade, inimizade, acaba trilhando esse caminho ao ódio. Desce essas escadarias do abismo do ódio. Mas quando nós temos o nosso coração cheio do poder transformador de Jesus Cristo, presente na palavra, nós vamos ter um coração cheio de gratidão. Gratidão a Deus. E tudo quando fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Esse é o coração de alguém que experimenta o poder transformador de Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos dizer que Jesus Cristo guarda os nossos corações da incredulidade, infidelidade e inimizade para com Deus.